O diário de Tom Riddle plantado em Hogwarts. Dobby enviado para alertar Harry Potter dos perigos que estavam por vir, a quebra da profecia no Departamento de Mistérios e a mentira de Narcisa para salvar Harry na Floresta Proibida. Seriam essas provas de que os Malfoy estariam o tempo inteiro infiltrado, agindo nas sombras contra Voldemort? Fala aí, bruxões, beleza? Essa é uma teoria que reúne alguns pontos da história de Harry Potter e apresenta a ideia de que os Malfoy fizeram tudo calculadamente, porque eles estavam, na realidade, tentando derrubar o Voldemort. Será? Tudo começa, segundo a teoria, quando Lucius Malfoy planta o diário de Tom Riddle no caldeirão de Gina, para que o artefato fosse levado para Hogwarts. O objetivo parecia ser reviver Voldemort, mas na verdade, Lucius sabia que o diário era o Horcrux e o plantou com a intenção de que o item fosse destruído. Outro fator que a teoria usa como base a seu favor é que Dobby, o elfo doméstico, tenta proteger Harry nesse mesmo ano, e ele poderia ter impedido diversos eventos facilmente, mas não impediu. Então, Dobby estava lá com o único propósito de garantir que Harry sobrevivesse, porque o Harry sobreviver sempre significou a queda de Voldemort. A teoria também aponta para um momento crucial da história, a Batalha do Departamento de Mistérios lá em Ordem da Fênix. Lucius lidera os Comensais da Morte e a missão para tentar conseguir a profecia através de uma armadilha para o Harry. Só que quando Lúcio consegue a profecia e tem ela em suas mãos, ele a deixa cair, fazendo com que se quebrasse a única chance de Voldemort saber como derrotar Harry. Então, segundo a teoria, isso teria sido um acidente ou sabotagem de Lucius. A teoria também diz que Narcisa não fez o voto perpétuo para proteger Draco, mas sim proteger Snape, porque o voto daria a Snape a desculpa perfeita para continuar agindo como agente duplo sem levantar suspeitas de Voldemort, garantindo que ele permanecesse infiltrado até o fim. Acha que acabou? Não acabou, porque a teoria aponta que, na Torre de Astronomia, Draco desarma Dumbledore e, sem saber, se torna o mestre da Varinha das Varinhas. E depois, quando Harry derrota o Draco, a Varinha das Varinhas é transferida para o Harry sem que Voldemort perceba. Assim, o destino da, segundo a teoria, maior arma das trevas acaba nas mãos do único que poderia derrotar Voldemort, no caso o Harry. E outro ponto que a teoria também usa é que na mansão Malfoy, o Draco se recusa a reconhecer o rosto de Harry, né? Se recusa a falar que era realmente o Harry quando ele é capturado e tá lá com o rosto desfigurado por conta da azaração da Hermione propositalmente usada para não reconhecerem o Harry. E o ponto final da teoria aponta para o momento em que, lá na floresta, a Narcisa confirma que o Harry está morto quando o Voldemort ataca ele ali com a maldição da morte. Ou seja, ela mente mesmo sabendo que ele estava vivo, dando início ali à queda de Voldemort, onde ele acaba abaixando a guarda, achando que o Harry tinha ido de arrasta e dando ali início à batalha final. E aí, a teoria sela tudo, dizendo que depois de cumprir sua missão, os Malfoy simplesmente vão embora, deixam Hogwarts ali e deixam o castelo quando o Voldemort tá lá na batalha final. Ou seja, uma das famílias mais odiadas de Hogwarts nunca foi inimiga, mas esteve sempre tentando ajudar como agentes duplos. Seriam os heróis das sombras. Meu amigo, preciso dizer que se você ouviu isso até aqui e concordou com um mínimo que seja do que essa teoria fala, sem ofensas, mas... Bom, não preciso dizer quantas vezes mandaram essa teoria no meu direct do Instagram pedindo pra eu reagir, pra eu falar sobre, pra eu comentar. E cara, eu fico genuinamente feliz quando vocês me mandam essas teorias malucas assim, porque vocês querem ver o que eu tenho a falar sobre. E cara, eu acho muito maneiro isso, porque isso mostra que eu construí uma comunidade muito maneira, muito legal aqui, que, pô, quer ouvir o que eu tenho a falar. Então, obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho comigo quando o assunto é Harry Potter. Agora, sobre a teoria em si, vamos lá. Maior respeito a quem fez, tá? Mas o que eu vou falar aqui é sobre a teoria, tá? Não tem nada a ver sobre a pessoa que fez, até porque não conheço a pessoa que fez, a pessoa por trás da teoria, nada, absolutamente nada contra, mas a teoria é muito fraca. Primeiro que esse tipo de teoria que, de alguma forma, tira o peso das atitudes dos personagens, pra mim, elas são muito ruins já, de cara, sabe? Tipo assim, os Malfoy, eles eram babacas preconceituosos, porque eles não estavam... E assim, a teoria ainda tira o peso das atitudes de outros personagens, que vocês vão entender mais do que eu tô falando ao longo da minha explicação do porquê que a teoria, na minha visão, é fraca. Quero falar por tópico.
Vamos lá. O Lucius plantar o diário sabendo que era o Horcrux para que fosse destruído propositalmente. Em primeiro lugar, o Lucius não fazia ideia de que o diário era o Horcrux. Isso é oficial, tá? E quando a gente tem uma informação oficial que tá na história, cara, não tem margem pra teorizar em cima disso. É oficial, ponto, acabou. Acabou. É oficial e ponto final. O Lucius não sabia que era o Horcrux e ponto. E vamos lá, o Lucius, ele recebe o diário do próprio Voldemort ali em algum momento da Primeira Guerra Bruxa, e ele sabia que era um artefato habilmente encantado pelo Voldemort, e que ali tinha instruções pra abrir a Câmara Secreta novamente, e expurgar os nascidos trouxas de Hogwarts, né? É isso que ele sabe sobre o artefato. Somente isso. Só que como isso nunca se concretizou, o Voldemort sofreu sua queda, o diário ficou ali com o Lucius. Só que o Lucius nunca, jamais desconfiou que tinha um pedaço da alma do Voldemort naquele diário. E você pode ter certeza que se ele soubesse que tinha um pedaço da alma do Voldemort, ele nunca deixaria o diário assim, ó, colocaria o diário ali à mercê. Nunca. Porque ele tinha medo do Voldemort. Ele nunca trataria um pedaço da alma do Voldemort de forma tão leviana. Então por que ele colocou o diário no caldeirão da Gina? Foi do nada? Foi por acaso? Não foi por acaso. Depois do Voldemort ter sido levado pra dentro de Hogwarts no ano anterior pelo Quirrell e quase ter conseguido a Pedra Filosofal, o Ministério ficou alerta e pessoas que tinham alguma ligação com o passado do Voldemort, como ali na Primeira Guerra Bruxa, foram novamente investigadas. Além disso, Arthur Weasley cria algumas leis ali de proteção aos trouxas. E o Lucius não gostou nem um pouco disso. Então, por essas razões, o diário é colocado ali especificamente no caldeirão da Gina. Primeiro, para se livrar de um item que poderia incriminá-lo, já que antigos nomes ligados a Voldemort estavam sendo investigados. Tanto é que a gente vê a cena do Lúcio Malfoy. No filme essa cena foi deletada, mas no livro tem. Ele vai na Borgin & Burkes vender algumas coisas porque o Ministério estava fazendo batidas nas casas e ele podia se encrencar. 2. Fazer com que a Câmara Secreta realmente fosse aberta e nascidos trouxas fossem mortos. 3. Incriminar a filha de quem criou a lei de proteger trouxas de matar trouxas. Jogar esse crime na Gina. Ou porque se ela tá com um diário, ela ia ser possuída, ia abrir a Câmara Secreta. Então imagina só, ele queria matar 3 coelhos numa cajadada só. Não eram nem 2, eram 3. Então esse ponto da teoria não é só falho por essas razões, porque nós temos os pontos oficiais aqui, mas também porque o Lucius tinha certeza que o Voldemort estava morto. Além do que, se ele quisesse destruir o diário, ele já teria tentado isso quando o Voldemort sofreu a queda lá na Primeira Guerra Bruxa. Então por que ele, um comensal da morte experiente, contaria com o acaso de uma menina de 11 anos destruir o diário, né? Porque a teoria fala que, ele queria que o diário fosse destruído. Como ele ia saber que esse diário ia ser destruído? Você entendeu? É deixar muito ao acaso, cara. Muito ao acaso. Não faz sentido. O segundo ponto é o Dobby ser enviado para proteger o Harry. Parece que quem criou a teoria não entendeu que o Dobby era um elfo doméstico diferenciado, um elfo doméstico cansado da opressão, um elfo doméstico revolucionário, um elfo doméstico que queria lutar pelos seus direitos, que estava cansado da opressão dos bruxos. Parece que a pessoa não entendeu isso. Aí colocar o Dobby como alguém que está cumprindo ordens tira completamente o peso do personagem. Você anula completamente o personagem. Porque o Dobby é um elfo revolucionário. Ele quer ser pago pelo seu trabalho, ele quer melhores condições, você entendeu? Ele quer ser livre, ele não quer ser mais oprimido pelos bruxos. Tanto ele tem toda aquela lavagem cerebral de se castigar, de se punir quando ele não segue as ordens de seus mestres. Isso porque era uma coisa tão impregnada nos elfos domésticos que ele fazia isso. Mas ele não foi seguindo ordem de ninguém ali pra proteger o Harry. E também você vê que a teoria é muito vaga, porque assim, o Dobby, ele podia impedir várias coisas que ele quisesse. E ele deixa as coisas acontecer. Mas impedir o que necessariamente? A teoria não fala. A teoria que é boa, ela traz A mais B e fala, é por isso aqui essa estrutura. A teoria não fala. Que coisas o Dobby podia impedir que ele não impediu? Quais coisas? Porque muitas das coisas que acontecem é o próprio Dobby que tá fazendo. Fechar a passagem do Harry pra Hogwarts, tentar machucar o Harry ali pra que ele fosse embora de Hogwarts, essas coisas. Ele forja ali, né? Ele faz o feitiço pra cair a culpa no Harry, pro Harry não voltar pra escola. Então assim, o que é o Dobby impedir o Harry? É amarrar o Harry em casa? Não, né? Pô, ele não ia fazer isso. Essa coisa do Dobby, por que o Dobby não impediu? Ele coloca no mesmo patamar aquelas afirmações assim, por que o Voldemort
Voldemort, ao invés de usar uma Avada Kedavra no bebê Harry, não pegou ele e jogou pela janela. É a mesma coisa, assim, é o mesmo nível de argumento. Então essa afirmação do Dobby poder impedir soa pra mim desse jeito, sabe? E também tira todo o peso do personagem, tira completamente a construção dele. Imagina ele tá indo defender o Harry por conta que o Lúcio mandou ele fazer isso, e não porque ele mesmo queria fazer, não porque ele tava cansado da opressão, não porque ele queria impedir que alunos nascidos trouxas fossem mortos, sabe? Não faz sentido. Mas pra mim o ápice da coisa ruim dessa teoria é a profecia ali do Departamento de Mistérios, o lance do Lúcio deixar a profecia quebrar, se foi uma sabotagem ou não. Primeiro, incapacidade do Lúcio. Completa incapacidade, tá? E eu não sei se a pessoa que fez essa teoria lembra, mas no livro não é o Lúcio quem quebra a profecia, é o Neville. É o Neville quem quebra a profecia. Ele sofre um feitiço das pernas bambas e ele chuta a profecia da mão do Harry, que cai e se quebra. É isso que acontece. Não é o Lucius Malfoy que deixa cair. Então, assim, não faz nem sentido. Eu acho que eu não preciso mais falar sobre esse ponto. E aí nós vamos pro ponto da teoria, né, que fala sobre a Narcisa fazer o voto perpétuo pra proteger o Snape e não o Draco. Gente, por favor, tira também todo o peso da Narcisa, o peso dela, do amor de mãe, da preocupação de mãe, de ir contra o Lorde das Trevas pra proteger o seu próprio filho. Cara, a gente tá falando de uma história que bate nessa tecla o tempo todo, do amor, do amor, do amor, do poder que tem o amor. E olha o poder, assim, por mais que as atitudes da Narcisa sejam super questionáveis e que ela não fosse o maior exemplo de pessoa, mas no fim, o amor dela pelo filho fez ela ir contra tudo e contra todos, mesmo até contra o Voldemort, contra o plano do Voldemort. Então aquele voto perpétuo ali, primeiro que quem faz o voto perpétuo, quem provoca esse voto perpétuo é a Bellatrix. Esse voto perpétuo é um conforto pra ela de que ela poderia contar com o Snape pra proteger o Draco. Só isso. Não é pra manter o Snape ali, porque também tira o Snape pra merda, né? Tira o Snape pra merda. O Snape esse tempo todo não foi pego, Clemente conseguia enganar o Voldemort tranquilamente, inclusive conseguiu até o fim. Ah não, vamos precisar colocar um voto perpétuo aqui. Você vê que tira o peso do personagem, o talento do personagem pra colocar numa solução besta e preguiçosa? Então não, Narcisa não fez o voto pra proteger o Snape, não fez, ela fez justamente pra proteger o Draco. Aquilo foi um alívio pra ela, uma garantia de que o Snape ia tentar. E outra, o Snape já sabia ali que ele ia ter que assumir a missão, que ele ia ter que matar o Dumbledore, porque o Dumbledore já tava com a mão zoada, entendeu? Naquela altura. Então aquilo já tinha sido combinado. Por isso que ele aceita fazer. Sabe? Isso tira todo o peso da relação mãe e filho ali da Narcisa e do Draco. A Narcisa tá pensando única e exclusivamente no filho dela ali. Somente. E esse próximo tópico aqui, eu nem preciso falar nada. Esse próximo tópico... A teoria diz o seguinte, eu vou ler exatamente o que a teoria fala. Na torre de astronomia, Draco desarma Dumbledore e, sem saber, torna-se mestre da varinha das varinhas. Depois, quando Harry derrota Draco, a varinha das varinhas é transferida para Harry sem que Voldemort perceba. Assim, o destino da, segundo a teoria, maior arma das trevas acaba nas mãos do único que poderia vencer Voldemort, o Harry. A teoria só tá falando o que acontece. Tipo assim, isso é um fato, isso acontece. Mas o ponto usado pra reforçar a teoria é que os Malfoy estavam agindo calculadamente, certo? E na própria teoria fala que o Draco, sem saber, desarma e se torna mestre da varinha. Tipo, você entende que não tem sentido? Não faz sentido. Tipo assim, a pessoa que criou a teoria pega um fato que aconteceu realmente, Draco desarmou, se tornou mestre da varinha das varinhas sem saber. Depois o Harry desarma o Draco e se torna mestre da varinha das varinhas. Isso não é teoria, isso é o que acontece. E aí colocar isso como proposital, mas mesmo assim colocar na frase que o Draco não sabia que... Você entende? A não ser que eu seja muito burro e não entendi aqui, mas pra mim é o que parece. E aí também entra naquele ponto do Draco não querer reconhecer o Harry. Realmente, o Draco, isso acontece, o Draco não quer reconhecer, ele não quer falar que é o Harry ali, não porque ele queria derrotar o Voldemort, ou porque, nossa, era pelo Harry. Ele só não queria que o Voldemort tivesse sucesso porque ele tava sentindo na pele o que era o regime do Voldemort. Ele tava sentindo na pele a família dele sofrendo tudo aquilo, assim, que tinha mais é que se ferrar mesmo os Malfoy, porque eles estavam colhendo tudo que eles plantaram ali, né? Então, assim, se não tivesse falhado nas missões, eles ainda estavam ali, ó, no topo da parada e ainda estariam sendo bajuladores do Voldemort. Mas como não era o caso, então eles estavam ali, ó, tomou é pouco ainda. Então, assim, o Draco, ele faz isso pelo medo. É medo que ele tá. Ele tem medo do que pode acontecer.
Então é por isso que ele não entrega o Harry. Talvez ali naquele momento o Draco realmente tenha um certo arrependimento com tudo. Não vou dizer que não, muito provável que sim, mas ali era mais pela família dele do que pelo Harry em si. E por último, a teoria fala sobre a mentira, né, da Narcisa Malfoy. Cara, essa parte, nossa, mentiu pra que o Voldemort fosse derrotado. Meu irmão, eu vou ler só o trecho do livro pra você. Você, disse Voldemort, e houve um estampido e um gritinho de dor. Examine-o, me diga se está morto. Mãos mais leves do que imaginara tocaram o seu rosto, ergueram suas pálpebras, se introduziram sob sua camisa e sentiram seu coração. Ele ouvia a respiração rápida da mulher. Seus longos cabelos fizeram cócegas em seu rosto. Harry sabia que ela ouvia a pulsação ritmada da vida contra suas costelas. Draco está vivo? Está no castelo? O sussurro era apenas audível. Os lábios dela estavam a meros centímetros do seu ouvido. Sua cabeça tão curvada que a cabeleira protegia seu rosto dos espectadores. Está, sussurrou ele em resposta. Harry sentiu a mão em seu peito se contrair. Suas unhas o espetaram. Então ela retirou a mão, sentara. Está morto, anunciou Narcisa Malfoy para os comensais da morte. E agora eles gritaram. Agora deram berros de triunfo e bateram com os pés no chão. E entre as pálpebras, Harry viu clarões vermelhos e prateados subirem ao ar comemorando. Ainda fingindo-se de morto, ele compreendeu. Narcisa sabia que... Presta atenção. Narcisa sabia que a única maneira de lhe permitirem entrar em Hogwarts e procurar o filho era participar do exército conquistador. Essa parte aqui destrói a teoria. Ela já não se importava se Voldemort venceria ou não. Aqui o próprio livro já diz, a Narcisa tava cagando pro Voldemort, ela queria encontrar o filho dela e ela sabia que a única forma dela conseguir fazer isso sem ser morta pelo Voldemort era ela mentindo ali falando, não, ó, tá morto, morreu mesmo, você conseguiu, hein, matou ele. E junto com o exército conquistador ir lá pra Hogwarts pra encontrar o Draco. E então quando eles voltam pro castelo, né, quando o Harry tá se fingindo de morto ali, tem um momento que a batalha recomeça, o Lucius e a Narcisa, eles não estão nem aí, eles saem sem lançar feitiço pra ninguém, contra ninguém, no meio dos feitiços, procurando o Draco, gritando pelo Draco. E quando tudo acaba, eles estão sentados ali no grande salão, se abraçando, ignorando os olhares de todo mundo. Então, segundo a teoria, né, que depois eles vão embora com missão cumprida, não sei o que, blá blá blá, baboseira, só no filme que eles vão embora, porque no livro eles ficam ali, no livro eles ignoram a batalha e vão atrás do Draco, e quando tudo acaba, quando o Voldemort tá derrotado, eles estão sentados ali no grande salão, abraçados, ignorando todos os outros. Ou seja, teoria ruim, absolutamente nenhum ponto dela se sustenta. E ela não é ruim só por ser fraca, não. Porque se ela fosse uma teoria que só fosse fraca, beleza, é uma teoria fraca. Mas o problema dessas teorias que tiram a responsabilidade, que tiram a grandeza das atitudes, tanto negativas quanto positivas dos personagens, que foram construídos daquela forma, essas teorias são automaticamente ruins. Sabe? É igual aquela teoria que fala dos Dursley. Ah, não, porque os Dursley só eram malvados com Harry, porque na verdade eles estavam sob efeito das Horcruxes. Quer dizer, tira toda a responsabilidade dos personagens que eram ruins, verdadeiramente ruins, como os Dursley, e joga pro Harry, que era a vítima da parada. Tá ligado? A mesma coisa aqui com Dobby. Tira toda a grandeza do Dobby, de ser um elfo revolucionário, de lutar contra a opressão, de querer mudança, e coloca como uma ordem do Lúcio, sabe? Isso me é uma teoria... Todo respeito, você vai me desculpar, uma teoria de merda, meu irmão. Muito ruim. Beleza, então é isso. Me mandem mais teorias. Mandem as teorias que vocês quiserem, que eu com certeza as vejo. E se valer a pena trazer aqui um papo sobre elas, eu vou trazer com certeza, beleza? Tamo junto, mais um ano e espero que seu ano novo tenha sido bom.